Chegou a hora de se formar em teologia pela melhor opção das escolas teológicas que temos no Brasil. Eu estou falando da Faculdade Teológica Bethesda. Esse aqui é o material didático do seu curso fundamental e esse aqui é o certificado dele. Esse aqui é o material didático do segundo nível, o intermediário, e esse aqui é o certificado dele. Esse aqui é o material didático do último nível, do nível avançado, e esse aqui é o certificado dele. Veja que no primeiro nível o barro ainda está sem forma. No segundo nível, já dá para perceber que é um vaso aqui. E no terceiro nível, o vaso já está pronto. Quando você tem os 3 níveis de teologia, fundamental, intermediário e avançado, acontece isso aqui. O vaso fica preparado. E esse vaso é você, por isso a FTB tem um slogan, moldando vocacionados. Se você tem um chamado para trabalhar dentro do reino de Deus, a FTB é a melhor opção para a sua formação teológica. Agora presta atenção na oportunidade que a Faculdade Bethesda, junto com o Eu Acredito Podcast, está trazendo para você. Você vai fazer a sua matrícula sem pagar nada, vai estudar 4 anos, 8 semestres, 48 meses, mas vai pagar só 1 ano. São 3 anos estudando de graça, você paga só 12 mensalidades e o valor é o que é o mais legal, apenas R$ 149. E detalhe, o material didático, tudo isso aqui já está incluso, mas é só o começo. Tem videoaula, tem mentoria teológica todos os meses ao vivo comigo, tem tutoria teológica todos os meses ao vivo com o professor, tem material didático, como eu disse, incluso, e ainda você tem acesso a audiobook. Você clica no play e escuta tudo que está escrito aqui através da tecnologia lá na plataforma da FTB. Para se inscrever, é só clicar no link na descrição desse vídeo e concluir a sua inscrição. Estou esperando você. Olá, nação, eu acredito na minha geração. Estamos iniciando agora, diretamente do FQ Studio, mais um episódio do Eu Acredito Podcast. Você que chegou em nosso canal e está aqui pela primeira vez, você é muito bem-vindo. Se não é inscrito, aproveite. Se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificações e compartilhe para mais alguém. Assim fazendo, a plataforma vai compreender que o nosso conteúdo é relevante, e de fato é, e por si só vai recomendar para mais pessoas. Se você já é inscrito, fica aqui a minha palavra de gratidão por você fazer essa programação acontecer, até porque esse podcast é para você, por você e para mais ninguém. Toda semana nós estamos aqui com convidados especiais e hoje não é diferente. O horário está um pouquinho avançado, mas ainda assim nós queremos trazer um conteúdo que edifica a sua alma, gera conhecimento bíblico, teológico e também te desperta a querer ter experiências com Deus. Para tanto, hoje eu recebo aqui na mesa do Eu Acredito Podcast ou do FQ Studio, Pastor Alex? Me ajuda. Do FQ Studio, então? Então eu estou aqui hoje na mesa do FQ Studio, mas também já se tornou agora do Eu Acredito Podcast, recebendo o honrado pastor Bartolomeu Silva. Para os mais íntimos, pastor Bart, seja bem-vindo ao Eu Acredito Podcast. Boa noite, pastor Fábio. Boa noite a todos que estão nos assistindo de todos os lugares do Brasil e do mundo, né? Tem pessoas aí de todo lugar. Glória a Deus. Prazer estar aqui, uma alegria muito grande poder compartilhar um pouco do muito que Deus fez na minha vida. Que maravilha. Nós estamos também transmitindo pelo canal Bem Informado. Pela primeira vez nós estamos aqui no canal Bem Informado e eu quero mandar aqui um abraço a todos os telespectadores do canal do meu amigo Elias e também da Shirley, que tem gerado conteúdos diversos, edificantes, conteúdos de notícias para te deixar bem informado, como é o nome do canal. Pastor Bart, que alegria ter o senhor. Hoje nós conhecemos o senhor como um grande líder da igreja O Alvo Church em Montemor, no estado de São Paulo. O senhor tem exercido uma liderança incrível que tem se tornado referência para muitas pessoas. Mas talvez as pessoas só conheçam o lado pastor, o lado líder religioso. Mas quem é o Bartolomeu como pessoa, como ser humano? Como é que o senhor se identifica? Bom, eu tenho uma história, tenho um casamento de 36 anos com a minha esposa. Minha única esposa durante todo esse tempo. Tenho 2 filhos,
Um é pastor comigo no Alvo também, né? O outro está aqui em Curitiba, um homem de Deus também. E a gente está aí, nos tornando uma inspiração para uma geração que não acredita na família. Nós levamos muito a sério isso, a família, né? E eu só queria ter uma família de verdade. E sendo assim, isso me proporcionou a ser um referencial para parar divórcio, para reconstruir famílias. E assim surgiu o meu pastorado, que eu nunca tinha pensado nisso. Eu fui sendo de verdade, tendo uma família de verdade, e isso foi inspirando a outros. E, de repente, a nossa casa ficava cheia de pessoas. E, quando menos esperei, nós éramos pastores, junto com a minha esposa. Mas o senhor disse que o senhor se tornou de verdade, teve uma família de verdade, começou a viver na verdade. Isso quer dizer que teve um tempo que o senhor não era de verdade e vivia na mentira? Sim, teve. Logo no começo do meu casamento, né? Antes mesmo de nós nos casarmos, eu e minha esposa, nós tivemos uma gravidez. Isso foi um ponto fundamental, porque nessa época ela tinha 16 anos e eu 18 anos. E nós tivemos um aborto. Não foi espontâneo, foi provocado, e eu fui o mentor desse aborto, porque eu conversei com ela na época e a convenci a fazer esse aborto. Então o senhor não queria ter um filho na época? Eu estava completamente perdido, eu estava com um monte de problemas. Bebida, drogas, e eu estava totalmente destruído, né? E ela era uma possibilidade de transformação para a minha vida na época, porque eu estava vindo de uma história bem terrível, longe do Senhor, não conhecia o Senhor. Só que nesse tempo, com a gravidez dela e com o aborto, isso abriu muitas portas e muitos problemas. E aí eu me afundei no alcoolismo por causa desse episódio que aconteceu. Então o senhor carregou uma culpa que te levou a se afundar no vício do álcool? Isso. Eu bebia antes mesmo, mas quando a minha esposa abortou e ela ficou muito amargurada, uma mulher muito amargurada, nós nos casamos e durante 3 anos nosso casamento foi um inferno. Ela fez todos os exames porque ela não engravidava e, segundo a ciência, ela nunca mais poderia ser mãe. Isso foi um impacto muito forte para a vida dela e eu carregava essa culpa. Então, de uma certa forma, eu encontrei no alcoolismo digamos assim, uma anestesia, né? Mas não resolvia o problema, pelo contrário, criava outros problemas. Mas eu me aprofundei e me afundei no alcoolismo durante esses 3 anos, dos 18 aos 21, e dos 21 foi quando eu me casei. Eu estava durante esses 3 anos junto com ela, namorando, noivado, depois veio o casamento, e aí foi até os 23, foram anos muito difíceis para nossas vidas, muito. E aí ela não engravidava, isso a tornou uma mulher muito triste, muito amargurada, e eu carregando esse complexo de culpa pelo aborto. Então o senhor não veio de um lar cristão, ou o senhor vem de um lar cristão? Não, a minha família é muito religiosa, né? Sim. E eu fui criado com meu tio, porque eu fui dado quando eu tinha 3 meses. E esse meu tio que me criou, ele era alcoólatra. Mas era uma pessoa maravilhosa em termos de caráter, deixou um legado para mim de honra, até porque ele, antes mesmo dele falecer, ele parou com o alcoolismo e ele foi um referencial para mim. E lá no interior de Pernambuco, né, eu sou de lá do Nordeste, e eu fui me perdendo aos poucos. Eu costumo dizer que eu fui a passos lentos, me afundando em coisas, descobrindo coisas. Saí do interior e fui morar numa cidade grande. Isso foi gerando novas amizades, conhecendo novas coisas, e foi despertando curiosidade por muitas coisas. E eu já estava com um monte de problemas, né? Era um jovem problemático para minha família, para minha mãe principalmente. Ela chegava a me procurar à noite, nos hospitais, em cemitério, ver se o meu corpo estava lá, porque eu sumia. E
eu venho assim de uma situação bem improvável. Eu acredito que eu sou um milagre de Deus, ser o pai que eu sou, o esposo, a família que eu tenho, né? E hoje com muitos filhos espirituais em torno de mim, é uma expressão da graça de Deus. E eu acredito que quando Deus me chamou, Ele queria dizer para muitas pessoas, dizer para o mundo que o amor da cruz não tem fronteira. Ele toca que ninguém quer mais tocar. E é perfeito isso, porque de fato a maravilhosa graça de Deus ama abraçar os improváveis, né? E isso manifesta mais uma vez a multiforme graça de Deus, que Ele não escolhe aqueles que são, Ele pega aqueles que não são. Deus sempre escolhe as coisas loucas deste mundo, os improváveis, e faz assentar entre os príncipes do Senhor. Mas eu penso também, pastor Bart, que todo excesso esconde uma falta. O Senhor disse que desde cedo o Senhor foi se perdendo aos poucos com vícios, drogas, álcool e etc. Foi para um mundo de perdição. Houve uma falta na sua vida? Eu carreguei um tempo na minha vida um sentimento de rejeição pelo fato de eu ter sido dado. Então o senhor sofreu essa ausência de paternidade. Isso me feriu por muito tempo. De forma que eu mudei meu nome, legalmente. Meu nome era Bartolomeu Gilberto da Silva. E como meu pai de criação era Joaquim da Silva, e eu não tinha o nome dele, o sobrenome dele em mim, eu lutei por isso. E eu mudei meu nome, porque isso trazia um sentimento de rejeição muito forte na minha infância. Entendi. Então essa ausência de paternidade, o senhor atribui esse motivo, essa falta que te levou às problemáticas desse mundo, drogas, vícios, e se aprofundar nesse mundo de horror? Eu creio que é uma junção de vários fatores, né? Eu saí do interior e morar em cidade grande, descobri muitas coisas que eu não tinha acesso, né? E eu comecei a experimentar coisas que é um mundo de ilusão, como droga, bebida, a prostituição, algo que chegou muito cedo na minha vida. E são coisas que vai destruindo o ser humano aos poucos. E no meu caso foi muito rápido. Dos 16 anos até os 23, eu cheguei até a planejar suicídio. Por conta desses vícios? Do nível que eu cheguei. Eu não conseguia mais trabalhar, eu fui perdendo minha dignidade. Então, a minha atual esposa, né? Eu conheci ela muito nova, sou o primeiro namorado dela e nos casamos. E ela foi uma bênção para a minha vida. Só que, como eu falei agora anteriormente sobre o aborto, abriu um portal espiritual. E aí trouxe consequências assim que só Deus podia reparar isso. Ele reparou, mas pagamos um preço muito alto, né? Por isso eu falo isso assim, não brinque com o aborto. Ele traz dores na alma. 36 anos depois, eu ainda tenho sentimentos com relação a isso. O aborto é sério, só pessoas que têm um pensamento fútil brincam com isso. O senhor tem experiência de ter vivenciado essa proposta negativa do aborto, né? Uma experiência negativa. Isso foi porque o senhor não queria ter o filho. O senhor não queria, né? Eu não queria, mas é uma coisa muito louca, porque eu não tenho uma explicação óbvia para isso. Simplesmente entendi que não era a hora e a opção que veio foi, vamos abortar. E ela era muito nova e eu a convenci a isso. Só que depois isso trouxe muitas dores, muito sofrimento para ela e também para mim. Mas ela de uma forma muito maior, né? Então ela não conseguia mais gerar. Todos os tratamentos fracassaram e o diagnóstico final foi: você nunca mais será mãe. Isso foi uma sentença de morte para ela. Então, a partir daí, eu tinha uma mulher amargurada dentro de casa, né? E o nosso argumento era muito terrível. Quando chegava em casa e ela não conseguia engravidar, ela dizia que eu, além de matar o nosso filho, ainda roubei dela o direito de ser mãe. E esse argumento era muito pesado para mim. Então, eu comecei a fugir disso. Eu costumo dizer que tem 3 coisas que vai revelar um homem fracassado. A primeira coisa
é dar desculpa. A segunda coisa é transferir culpa. E a terceira coisa é procurar uma rota de fuga. Uau. Então, eu vivi isso, transferindo culpa, dando desculpa, e até chegar a hora que eu comecei a fugir. E aí eu planejei também o meu divórcio, né? Então eu mudei para São Paulo, lá de Recife, para São Paulo, mas eu tinha dois pensamentos. O primeiro era deixar minha esposa na casa da minha cunhada, que morava em São Paulo, eu voltar para o Nordeste e matar o meu cunhado. Por causa de briga de família, essas coisas todas. E o senhor tinha esse pensamento de tirar a vida do seu Eu cheguei a fazer um projeto até de fuga. Mas o Senhor me livrou, né? Porque não era um sonho, era um pesadelo isso, né? Hoje nós somos amigos, né? Era uma influência maligna, né? Influência maligna. Nós nos envolvemos com muitas coisas do ocultismo, né? Em busca de resposta, em busca de cura de muitas coisas. Nós fomos entrando em todos muitos caminhos de morte. A Bíblia diz que há caminho que aos olhos dos homens parece bom, mas o final dele é caminho de morte. E por não conhecer a verdade, a mentira travestida de verdade se apresentava com uma boa proposta. E aí eu fui entrando. Eu me lembro que nessa época de muitas crises nós tínhamos 4 religiões. Aí eu conheci o Senhor, e conhecendo o Senhor, eu abri mão das 4 religiões e fiquei com o Senhor. Maravilha, perfeito. Pastor Bart, o senhor falou aí que por conta do aborto, o sentimento de culpa, isso te levou ao pior dos fracassos, vícios, levou ao fundo do poço praticamente. A esposa do senhor também sofreu bastante. E nós hoje aqui na nação brasileira, está tramitando até no Congresso Nacional, teve até uma ministra do Judiciário que votou favorável ao aborto até os 3 meses de gestação. Isso mostra que nós estamos caminhando para a degradação da sociedade, pastor Bart? Será que, aprovando o aborto na nação brasileira, famílias serão destruídas, mulheres com sentimentos de culpas buscarão suicídio, homens, como o senhor sofreu, será que vão viver o ápice do fracasso para tentar preencher um vazio, esse sentimento de culpa, buscarão as bebidas alcoólicas, drogas? Qual é o seu pensamento sobre isso? Eu vou contar algo que aconteceu comigo há um tempo atrás, enquanto eu ministrava uma pessoa que se converteu ao Senhor, e ele vinha de uma vida de muitos problemas. E ele tinha cumprido pena, estava livre, mas tinha cumprido pena por assassinato. E quando eu ministrei ele olhou para mim e disse: não tem jeito para mim. Eu perguntei por quê. Ele falou: eu era do crime, eu fiquei muito tempo preso, eu matei pessoas no crime. Eu falei para ele: mas olha, tem jeito sim para você. Teve jeito até para mim. Ele olhou para mim assim: como assim até para o senhor? Eu falei: você matou pessoas no crime, mas eu matei meu próprio filho no útero da minha esposa, quando eu deveria dar minha vida para proteger. Eu creio que é hediondo. O pai, a mãe que gerou o filho, deveria ter a dignidade, ter a hombridade de assumir a sua responsabilidade. Toda pessoa mal resolvida e todo homem frouxo vai procurar uma rota de fuga, e essa é a mais vergonhosa: assassinar no útero da mãe um ser indefeso, que não tem nenhuma culpa de estar ali. Enquanto num país onde eu não sou a favor de matar animais, mas quando o animal vale mais do que a vida humana, nós estamos num mundo de vergonha, né? Por exemplo, se você matar um animal, é inafiançável. Enquanto isso, a lei está lutando para liberar o aborto. Ou seja, a vida do ser humano se tornou mais irrelevante, né? Por exemplo, se você mexer com uma tartaruga marinha, com os ovos de uma tartaruga marinha, é crime isso, inafiançável. E eu não sou a favor que ninguém mexa com ela. Ela tem direito. Mas quando o ser humano se torna mais irrelevante do que uma tartaruga, do que qualquer outra espécie de animal, nós estamos em um colapso absoluto. Absurdo isso. E geralmente quem é pró-aborto já nasceu, né? Está nesse mundo aproveitando a vida e não quer permitir um ser inocente que está no ventre, já em vida,
que vem ao mundo também. Um pouco que eu aprendo pastoreando muitas vidas, eu percebo que as pessoas que geraram seus filhos, mesmo tendo sido através de um estupro, mas que não abortaram, elas estão mais saudáveis do que as pessoas que abortaram. Emocionalmente, as mulheres que não permitiram abortar, mesmo porque teve uma gravidez fora de todas as propostas que ela almejava, por ela ter o filho, ela tem menos culpa e tem mais equilíbrio emocional do que as que fizeram aborto. Como um pastor de alma, eu tenho convicção de que estou falando isso. Perfeito. É porque geralmente as pessoas usam como álibi essa ideia, né? Alguém que foi violentada, uma mulher que sofreu uma violência sexual, não vai dar o direito dela de abortar, mas eu sei que existem as pessoas que são vítimas de violência sexual, são vítimas de abuso sexual, e infelizmente acaba tendo ali uma gravidez indesejada que é fruto deste abuso. Porém, muitas pessoas que nunca foram abusadas nem violentadas já fizeram até o aborto clandestino a fim de não gerar uma vida que estava no seu útero. E hoje usa apenas de álibi para não gerar. Não seria mais fácil se proteger? Hoje tem tantos métodos, tem pílulas, tem camisinha. Por que não se precaver ao invés de gerar um filho e depois matá-lo? Porque de fato é matar dentro do ventre. O senhor mesmo disse aí que o senhor falou para alguém que tinha cometido um assassinato que o senhor matou o seu próprio filho. Este era o seu sentimento de ser um assassino porque pediu para sua esposa fazer um aborto? Sim, eu me lembro que logo na minha conversão eu me sentia com um sentimento de que a salvação não era para mim, eu era indigno disso. Mas eu estava conseguindo, nessa época, buscar o Senhor. Nos primeiros meses, eu vi uma pregação muito dura. Ela me afastou do Senhor. E eu chorava amargamente nos primeiros dias. Foi logo no comecinho do ano de 1991. Eu lembro que um pregador dizia, pegando um texto de Apocalipse, fora fica os adúlteros, os idólatras, os mentirosos e os assassinos. E nessa hora eu fui acusado pela minha consciência. Eu creio que Satanás aproveitou disso para dizer que não tinha jeito para mim, porque eu havia assassinado meu próprio filho. E com muita tristeza eu comecei a me afastar de tudo, entendendo que Jesus não era para mim. Mas com o tempo eu aprendi que Jesus não é o privilégio dos santos. Ele é a oportunidade dos pecadores. Uau, perfeito. Mas, pastor Bart, dentro desse tema aí, logo que está tramitando no Congresso Nacional, está tramitando no Judiciário a respeito da aprovação do aborto. Aqui, pessoal, está um pai, está um esposo, está um cidadão, alguém que define o futuro da nação, porque é um eleitor. E aqui também está um pastor de igreja que cuida de muitos filhos espirituais. Qual seria a sua mensagem para a nação brasileira e também para os parlamentares e para os ministros do STF a respeito dessa temática aborto? Eu creio que... Pode olhar para aquela câmera ali, pastor Bart, e falar direto nos olhos dessa galera. É um assunto bem complexo nos nossos dias, mas as autoridades deveriam respeitar a vida desde a sua concepção. Porque a gente escuta a frase, meu corpo, minhas regras. Mas a criança não tem direito? Não tem corpo? Não tem corpo, né? Vamos tirar o nome de criança para colocar embrião, para tentar, de alguma forma, tratar de forma mais leviana a morte da criança, né? Agora, veja, a maior responsabilidade é de quem gera, dos pais. Eu, por exemplo... abortei meu filho clandestinamente, eu paguei por isso. Então, algumas pessoas vão se aproveitar disso, vão se aproveitar. Mas a maior responsabilidade é de quem gera. Porque se o pai e a mãe que gerou não têm sentimento por aquele que está no útero, por aquele que é parte de si, como podemos esperar das autoridades que está distante de tudo isso? Isso talvez seja muito polêmico que eu vou falar aqui, mas eu creio que Deus criou o sexo seguro e chamou de casamento. Então tudo que é sem responsabilidade
né, vai gerando mais e mais irresponsabilidade, né? Então, a garota de menor já tem um relacionamento, uma vida sexualmente ativa, e o menino também totalmente inconsequente. Eu costumo dizer que homens casam e geram filhos, e meninos se relacionam sem responsabilidade. Mas essa geração precisa aprender a valorizar a vida, né, desde a sua concepção. Eu sou completamente contra o aborto. Eu paguei um preço muito alto por isso, né? E 36 anos depois, às vezes eu ainda tenho sentimentos que não são bons, né? Glória a Deus, porque hoje eu tenho 2 filhos e eles trouxeram para mim, mas como que você tem 2 filhos, né? Vamos chegar lá depois, né? Se a minha esposa foi diagnosticada pela ciência, pela medicina, estéril, sem poder mais ser mãe. Então é exatamente isso. Quero construir um livro, quero escrever esse livro, e o tema dele, o texto dele vai ser esse, né? O nome desse livro, Além da Medicina, porque eu tenho toda uma história em várias etapas da minha vida que a medicina não tinha mais o que falar, não tinha mais o que fazer, e o Senhor mudou o nosso diagnóstico, tanto da minha vida quanto da minha esposa. Uau, perfeito. E hoje o senhor se arrepende totalmente por ter pedido e ter pago para que o seu filho fosse abortado? Há já muito tempo isso. O senhor se arrependeu? Me arrependi, né? Eu creio que eu não mexo muito com esse assunto, porque ele ainda me leva a um lugar sombrio que eu vivi. Eu só mexo quando é para glorificar o Senhor. Sim. Eu só gosto de mexer com o meu passado só para lembrar do buraco que Deus me tirou. Então eu sou um sobrevivente. Mas o senhor viveu isso. As pessoas que pensam em abortar, o senhor acha que eles vão ter esse mesmo sentimento de arrependimento por terem abortado ou assassinado uma criança? Eu creio também que vai muito do coração da pessoa. Tem pessoas que são assassinas. Elas matam e elas sentem prazer em matar as pessoas. Então tem pessoas que têm um caráter deformado, tem pessoas que têm um coração endurecido quanto à vida, e tem pessoa que tira a sua própria vida. Então ela não ama a vida, está distante do Senhor. Eu passei por isso, e eu paguei um preço muito alto por isso. Então eu não gostaria que ninguém passasse por isso, muito menos a criança que não tem nada a ver com isso. Se uma pessoa não quer criar o seu filho, gera e depois dá para adoção, dá para um parente, dá para uma pessoa, mas tirar a vida dela só porque ela foi gerada, ela não tem culpa disso. Então é uma forma muito cruel de matar uma pessoa, um ser que está sendo formado, né? E a gente vai ver na história pessoas que tiveram possibilidade de ser abortadas e de última hora não foram, e hoje são pessoas célebres. É verdade. Né? Então, mas é uma vida, e por ser célebre não vale mais, porque a cruz define todos no mesmo valor. Verdade. Seja desejada ou indesejada, é uma vida inocente que está para vir ao mundo. Então permita vir ao mundo, né? Exatamente. É isso aí, pessoal. Nós estamos em mais um episódio do Eu Acredito Podcast. Estamos também transmitindo através do canal Bem Informado. E estamos aqui no estúdio do Fala Querido, ou FQ Estúdio. Pensa em um estúdio fantástico, com a equipe incrível, com equipamentos extraordinários. Se você vê aí, ó, está transmitindo em alta qualidade. Se você tem um podcast em mente ou está no papel e você não sabe como colocar em prática, os custos de equipamento como este, de fato, é muito caro. Então não é em um estralar de dedo que a gente consegue tudo isso, mas você pode colocar em prática entrando em contato aí com o pessoal do FQ Studio, para que você tire o seu projeto do papel e comece a colocar em prática, você ficar aqui nessa mesa com uma grande equipe trabalhando com você e os seus conteúdos se tornar relevante nas redes sociais. Entre em contato aí. Qual é o contato do Fala Querido mesmo que a gente tem? Está passando na tela agora? FQ Studio? Não está passando? Aguarda um pouquinho que daqui a pouco vai passar na tela aí o contato do FQ Studio. E se você é de Curitiba ou região
e pretende colocar em prática o seu podcast, trazer o seu convidado, ou se você tem muito conteúdo, você mesmo sozinho faz o seu podcast. Eu não tenho tanto conteúdo, então eu trago convidado para somar comigo, igual o pastor Bart aqui, que já compartilhou. Eu não digo que ainda foi uma história incrível, porque a gente não deu continuidade. Esse aí foi um testemunho, né? De dor, de sofrimento, de arrependimento. Mas como é que foi o seu encontro com Jesus, pastor Bart? Em 1991, ano do meu nascimento. Olha só. Olha legal. aí. Eu estava nascendo também. Estava nascendo para Cristo. Para Cristo. Oh, glória. E eu tive uma experiência com o Senhor numa noite sobrenatural. E eu entendi que era do Senhor, porque era algo muito além de tudo que eu havia experimentado. E eu falei para o Senhor, Pai, eu tenho tudo para dar errado. Eu sou um tiro no teu pé. E qual era seu estado nesse momento aí, pastor? Eu estava num estado bem complexo, né, de projeto, de pensamento de assassinato, de divórcio. Eu estava com problema com alcoolismo. E o Senhor me encontrou nesse lamaçal, nesse charco de lodo. E através de algumas pessoas muito especiais que marcaram minha vida, eu vi a pregação do Evangelho de uma forma muito além da religião. Eu costumo dizer que entre a religião e Jesus, a distância é ano-luz. Eu conheci um Jesus que a religião não pode revelar. Pelo contrário, a religião consegue escondê-lo. Conheci um Jesus que podia transformar minha vida. E eu comecei a orar ao Senhor um dia, chorando profundamente, dizendo para o Senhor, eu queria um filho, como uma expressão do perdão, da graça dele. Eu não tinha muito entendimento. E em qual contexto o senhor estava quando fez esse pedido? Estava em casa, na igreja? Eu estava num culto, numa igreja em Campinas. Mas o que te levou até essa igreja? A minha mãe, na fé, um beijo para ela, que o Senhor a coloque de pé. Ela está passando por um tempo difícil, mas ela foi uma inspiração para mim. Ela investiu muito na minha vida. Ela me levou numa igreja, num culto à noite. Chegando lá, tinha uma moça contando um testemunho muito doloroso de restauração de vida. E eu comecei a observar que a história dela era terrível também. Ela perdeu o esposo depois de 3 meses de casamento. E Deus restaurou a história dela. Sim. E aí ela pediu para a gente estar orando. E eu me ajoelhei para orar ali. E quando eu comecei a orar, eu pedi um filho para o Senhor. E o Senhor me deu uma visão. Nesse culto que o senhor foi? Nesse culto. Eu tive uma visão aberta. Isso depois de quanto tempo de ter ocorrido o aborto lá? O senhor tem ideia? Uns 5 anos. E o senhor sofria muito ainda com isso? Muito. Eu estava num processo de conversão, de renúncia, de posicionamento diante do Senhor, muito recente na minha conversão. E eu fui a esse culto e eu estava chorando diante do Senhor. E eu pedi um filho. E eu tive uma visão sobrenatural. Já? Já. Eu vi uma criança correndo no corredor da casa onde eu morava, em Campinas. E eu perguntava quem era. Eu falava, pai, quem é essa? E aquela voz que me arrebatou o coração disse, esse é o teu filho e será chamado Jonas. E eu voltei para casa. Quando eu voltei, naquele momento de oração, eu percebi que algo sobrenatural havia acontecido. Eu voltei para casa extremamente alegre, contei para minha esposa. 15 dias depois, exatamente em 15 dias depois, ela estava grávida. E nós não fizemos nenhum exame para saber o sexo, nenhuma ultrassonografia, nada. Cremos na palavra, fizemos todo um enxoval para o Jonas, com o nome dele, e minha esposa deu à luz o Jonas, né, que foi algo sobrenatural. Uau, perfeito. Mas e nesse contexto todo, assim, como é que foi o seu encontro com Jesus? Que te transportou das trevas para a maravilhosa luz, que te libertou realmente e te fez livre deste sentimento de culpa? Eu tinha um sentimento de culpa e um sentimento de ódio nessa época, com uma mistura de muitas coisas. E em um culto, eu ouvi a palavra pela primeira vez, ela penetrou a minha vida, ela quebrou aquela blindagem religiosa que ainda havia em mim. E eu me abri por inteiro para a palavra. E o pregador daquela noite é um pastor muito querido, até hoje amo a vida dele. E ele pregou dizendo,
se você amar apenas o que te ama, que fazer demais. E aquilo foi um confronto. Por isso eu acredito que melhor é o Evangelho que nos incomoda do que a pregação do Evangelho que nos acomoda. Uau! Então eu fui incomodado à mudança, a perdoar. Eu fui confrontado, porque o Evangelho que não nos incomoda a mudança, nos acomoda a mesmice. E eu fui confrontado. E saí dali tentando brigar com Deus. Mas quem ganha? Naquela noite eu tive minha primeira experiência com Ele e foi sobrenatural. E como é que foi essa primeira experiência com Ele sobrenatural? Eu lembro que quando eu cheguei em casa à noite, eu comecei a sentir no coração o desejo de perdoar o meu cunhado. Na época, era a época das cartas ainda. Eu escrevi uma carta para ele, pedindo perdão por tudo que tinha acontecido entre nós. E ali trouxe um alento para o meu coração. E eu me lembro que depois eu liguei para ele. Telefonei para ele. Ele atendeu e eu pedi perdão para ele por tudo que tinha acontecido. Saiu aquele peso do meu ombro, né? Eu fiquei livre daquele sentimento. Eu costumo dizer que naquele dia foi como se, quando eu perdoei o meu cunhado, eu costumo dizer que foi como que tivesse sido aberta uma porta de um calabouço, de alguém que estava preso num lugar obscuro, aprisionado, e esse portal se abriu, e eu fui olhar no rosto, a pessoa era eu que estava sendo livre. Uau! Perdoar é libertar a si mesmo de um cárcere interior. E é isso que muitas pessoas não entendem, né, pastor Bart? Existem pessoas que destilam ódio pelo próximo, guardam rancor, guardam mágoa, e eles acham que estão machucando e estão fazendo quem o machucou pagar pelo que fez. Mas não, ele está aprisionando a si mesmo, né? Quando não perdoa, a pessoa entra numa prisão onde, se ele já está machucado, mais ferido ele fica. E é por isso que há muitas doenças na alma, doenças na mente, doenças psicossomáticas, que é a doença na alma que reflete também no corpo. Existem pessoas com dores inimagináveis no corpo, mas isso é psicossomático, vem a partir da alma. E um dos motivos é essa falta de perdão, liberação de perdão. Existe gente que eles vegetam e não vive mais pelo simples fato de não conseguir liberar o perdão para o seu próximo. Eu brinco dizendo que a mágoa é um veneno lento. É você tomar um copo de veneno todo dia e esperar que o outro morra. Terrível. O senhor que passou por isso aí, sofreu pela falta de perdão e liberou o perdão, e isso foi libertador para a sua vida. Qual seria a orientação para as pessoas que mesmo dizem, eu não consigo perdoar? Qual seria a sua palavra para essas pessoas? Olhar para a cruz. A cruz é a expressão mais bela do amor, que transformou em sangue o que não podia ser dito em palavras. Ele se tornou cordeiro mudo e me amou e me perdoou. E se ele, que é santo, perfeito, se compadeceu de mim e me perdoou naquela cruz, eu não tenho nenhuma legitimidade para não perdoar alguém. Não há nada. Ele me perdoou de uma grande dívida. Eu devo dar continuidade. Eu creio que todos nós devemos ser uma extensão da cruz, uma expressão dessa graça que perdoa, que ninguém quer mais perdoar. Estamos nessa época que as pessoas sempre ouvem isso, né? A falta de perdão, mas a falta de perdão também é um sentimento misturado com orgulho, né? E as pessoas querem alimentar o seu próprio orgulho. Eu não perdoo, né? Perdoar para mim foi desbravador, foi uma mudança radical que me fez viver uma transformação muito rápida, e isso foi extraordinário para a minha vida e para a minha casa. Isso pode ser extraordinário para outras pessoas também. O senhor falou algo interessante aí que ficou gravado aqui na minha mente e eu não consigo não abordar sobre isso. O Evangelho, ele precisa confrontar o ser humano. E eu penso que o Evangelho que te salva é o Evangelho que te confronta. Se o Evangelho que te salvou não te confrontar, você está vivendo qualquer outra coisa menos o Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho exige mudança, né? O próprio apóstolo Paulo, ele diz para não nos conformarmos com este mundo, mas transformarmos ele pela renovação do nosso entendimento. O próprio Jesus Cristo também,
ele, dando ênfase mais sobre como deveríamos segui-lo, ele usa a expressão negue-se a si mesmo ou renuncie a si mesmo. O grande problema é que nós estamos vivendo em uma geração que quer o vinde a mim, mas não quer o negar a si mesmo. As pessoas às vezes vêm do mundo de horror para a igreja, mas tem a igreja apenas como uma filosofia de vida, como uma religião, e não quer deixar o evangelho transformá-lo através do poder de Cristo. Eles querem continuar na velha prática, fazendo o que fazia outrora quando estava no mundo de horror. É essencial as pessoas se deixarem ser transformadas pelo evangelho? Sim, o evangelho é para transformar nossas vidas, literalmente, em todos os sentidos. O evangelho ele vai atingir uma completude de vida. Não é só uma área. Eu brinco que são 32 anos e não há nenhuma área na minha vida tão boa que não preciso melhorar. E não há nenhuma área tão ruim que ele não possa restaurar. O evangelho da cruz toca e cura feridas que parecem incuráveis em todos os sentidos, não só física, né? A gente tem uma história também de superação física, mas é muito pequena se comparado à nossa história espiritual, de transformação, de caráter, de posicionamento de pai. Então eu decidi ser um pai diferente, porque eu estava livre, eu precisava inspirar minha casa. Eu aprendi que a primeira coisa que eu quis, quando eu vim para o Senhor, foi: pai, eu só quero ser de verdade. Eu não quero uma performance gospel. Eu não quero um jeitinho de crente. Eu não quero uma linguagem de crente. Eu quero o caráter de Cristo. Eu não quero ser conhecido pelo barulho dos dons, mas pelo silêncio dos frutos. Eu preciso, primeiramente, entender que a minha esposa é minha primeira ovelha, que meus filhos são meus primeiros discípulos, que a minha casa é o meu primeiro território de missão. Então, tendo uma casa consolidada, um casamento consolidado, uma família consolidada, eu posso tocar o mundo se necessário. Mas deixar a minha casa para trás, a Bíblia diz que quem não cuida dos seus, principalmente a sua casa, negou a fé e é pior do que o incrédulo. Então, minha missão primordial é cuidar da minha esposa, cuidar dos meus filhos. Hoje estão todos casados, né? Porque eu e minha esposa só hoje tenho uma netinha, mais 3 netos. Estou vivendo essa glória, né? Que é vovô. Os netos, é a coroa do... É o pai 2 vezes, né? Pai com açúcar, né? É muito bom ver isso. Mas eu inspirei minha casa, né? Inspirei minha posteridade. Então eu olho para os meus filhos, são pais maravilhosos, presente, e eles são a versão aperfeiçoada de mim. Enquanto eu comecei tudo errado, tive que consertar um monte de coisa, né? Meu filho casou aqui no altar, dando o primeiro beijo no altar. Meu filho casou lá em São Paulo, virgem também. Isso é raro hoje em dia, né, hoje em pastor? dia, né? Então isso inspirou, por exemplo, a nossa igreja no Alvo, Montemor e Alvo Brasil, carrega isso muito forte. Nossos jovens, a maioria, eles casam virgem. Por uma escolha, eles decidiram viver isso. Não é uma imposição humana, não. Né? Isso virou tão sublime e eles abraçam essa causa com orgulho. Eu vejo nossos jovens conversando entre eles orgulhosamente porque ainda são virgem. E isso só o evangelho pode fazer? Só o evangelho pode fazer, porque para o mundo é loucura. É loucura, mas a mensagem da cruz é uma loucura. Para os que perecem, né? Mas para nós realmente é o poder de Deus. Por quê? Porque é sobrenatural ver os nossos jovens casando numa geração onde o sexo é banal e o sexo é para suprir carência. Se tornou uma diversão, né? Uma diversão. Mas as pessoas que chegam para a gente, nós somos pastores, e chegam feridos profundamente por causa dos toques, porque cada ato sexual é um vínculo de alma. Então tem pessoas que chegam possessas, tem pessoas que chegam com depressão, tem pessoas que chegam com projeto de suicídio, com um monte de traumas, né? E eles param, por exemplo, tem pessoas que estavam morando juntos, vários aconteceu comigo, vários. E a gente pregou sobre esse evangelho transformador, que realmente quer dar destino para nossa casa, destino transitório, propósito eterno, e eles se separar da esposa por um tempo, casar no cartório, receber a bênção pastoral, sair de lua de mel. Nós temos um caso agora de um casal que chegou,
ela é psicóloga. Ela chegou divorciada no alvo. E ouvindo nossa pregação, e ela estava frustrada com a religião também, ela acreditou que tinha esperança para ela. E aí ele passou pelo nosso retiro, ele falou comigo: pastor, olha, eu no dia do retiro estou pagando a última parcela do divórcio. Eu falei: a vida é assim, quem não investe no casamento, gasta no divórcio. É verdade. E saindo do retiro, ele foi pedir ela em casamento para os pais dela. Fez tudo o que ele não havia feito antes. Se separou de corpo, né? Não se tocaram, ficaram 3 meses, casaram no cartório. Eu os casei no Senhor, não na religião, mas no Senhor. Eles saíram de lua de mel e ela está com 9 meses de gestação, está nos dias de nascer sua bebê, chamada Aurora. Perfeito. Pessoal, nós estamos aqui com o pastor Bart em mais um episódio do Eu Acredito Podcast. Hoje estamos diretamente do FQ Estúdio, um estúdio que tem uma equipe fantástica, equipamentos de primeira, para transmitir esse conteúdo com a maior qualidade para você. Muito obrigado por sua audiência, obrigado por estar interagindo conosco, tanto no canal do Eu Acredito Podcast, como também no canal do Bem Informado, porque hoje nós estamos transmitindo de forma simultânea, estamos conhecendo um pouquinho aqui da pessoa do pastor Bartolomeu Silva, carinhosamente conhecido como Pastor Bart, que já contou aqui algumas de suas experiências e, o mais lindo, como ele conheceu Jesus e foi livre do sentimento de culpa, foi liberto dos vícios que o oprimia, mostrando assim e revelando mais uma vez o poder transformador do Evangelho. Porque só o Evangelho pega o homem lá do lixo, pega o homem lá do monturo, ergue o necessitado. Só o Evangelho tem esse poder libertador, curador, transformador. Fique conosco porque o nosso podcast está apenas começando. Se você tem um podcast no papel, está na mente e não consegue colocar em prática por falta de equipamento, de estrutura, entre em contato aí, se você é de Curitiba e região, entre em contato com o estúdio FQ ou FQ Estúdio. Está passando na tela agora, não está? Está passando na tela aí, olha aí, maravilha, está passando aí o contato na tela. Você pode entrar em contato com a equipe que eles vão te atender da melhor forma possível para que o seu projeto saia do papel e, consequentemente, você esteja aqui na mesa sendo meu concorrente. Meu concorrente não, eu torço pelo seu sucesso e que você tenha êxito no seu trabalho e alcance vida, toque vidas. Porque se o seu propósito for apenas ter sucesso, fama, popularidade, talvez você não vai alcançar vidas. Mas se o seu propósito for alcançar vidas, o próprio Deus pode fazer você ter êxito e sucesso no seu projeto. Pastor Bart, que experiências incríveis, marcantes. E a vida cristã é feita de experiência. Todos aqueles que vieram para Cristo, eles vivem de fé em fé, de glória em glória. Cada dia é uma experiência diferente. Viver em Cristo é viver em aventura, né? Nós temos 2 certezas. A primeira certeza é que morreremos. A segunda certeza é que nós viveremos para Cristo e com Ele viveremos toda a eternidade. Mas enquanto nós estamos aqui na Terra, Deus vai nos proporcionando essas experiências extraordinárias. Por exemplo, dentre tantas experiências, uma das mais incríveis que eu tive na minha vida foi o batismo com o Espírito Santo. O senhor é de uma igreja que acredita no batismo com o Espírito Santo, né? Sim, eu acredito sim. Acredita no batismo, no poder, na manifestação do Espírito Santo? Plenamente. É porque tem alguns aí que são chamados de cessacionistas, que eles não acreditam mais nas manifestações do Espírito Santo através dos dons espirituais. Como nós pentecostais dizemos, não acreditam mais nos mistérios, né? Nessa manifestação do Espírito Santo em nós, por nós, também através de nós, como revestimento de poder. Como é que foi a sua experiência do batismo com o Espírito Santo, pastor Bart? Foi extraordinário, porque isso aconteceu logo no começo da minha conversão. Como é que foi? Eu lembro que eu tinha uma Brasília amarela na época. Brasília amarela! Bem na época. E eu lembro que eu estava chorando diante do Senhor, porque a religião coloca peso nas pessoas. E chegou a mim que ser batizado com o Espírito Santo era só falar em línguas. Eu não falava. Só que eu tinha outras experiências, eu tinha tido experiências sobrenaturais com o Senhor. Mas mesmo assim eu tinha complexos.
de rejeição também, porque eu já vi num problema, e eu comecei a ter outro problema com isso. Eu me lembro que a minha experiência foi sobrenatural com o Senhor, mas ali foi só uma experiência, o selo do Espírito Santo me colocar de pé. A presença do Espírito Santo tinha curado minhas feridas profundas e profanas, as naturais e as sobrenaturais. A experiência com o Espírito Santo tinha curado minha casa, tinha transformado meu caráter. Eu acredito que uma das razões pelas quais as pessoas não creem muito, mas no batismo com o Espírito Santo, é porque tem muita gente com barulho de dons, sem silêncio de fruto. Uau. E frutos falam mais do que palavras. Então, tem pessoas que, eu sou batizado com o Espírito Santo. É porque eu falo em línguas. Mas no trabalho, na segunda-feira, fala mal do vizinho, do colega de trabalho. Dá mau testemunho. Então as pessoas estão muito mais nos lendo do que nos ouvindo. Não é o que nós falamos ou que nós experimentamos pessoalmente. É os nossos frutos que nos revelarão. A Bíblia diz que nós somos uma carta escrita com sangue. E não é um sangue qualquer, é pelo sangue de Jesus. E lida pelo mundo inteiro. Ou seja, o mundo não está nos ouvindo. Primeiro, o mundo está nos lendo. Se o que a gente vive em silêncio não falar, as palavras não vão dizer. Verdade. Então tem gente falando demais, mas é o silêncio dos frutos, é a transformação de vida. Todas as casas que eu fui morar virou igreja. Uau. Por quê? Porque a minha casa se tornou uma inspiração, meu casamento. Eu só queria ter um casamento de verdade. Então eu comecei a parar divórcio. Eu perdi as contas dos casais que chegaram literalmente divorciados. Muitos, assim, eu não tenho como contar aqui. A gente começou a ministrar e reconciliar. Hoje estão com a gente, estão cuidando de vida, tem uma família restaurada. Por exemplo, a minha fisioterapeuta, eu fiquei um tempo doente e eu fui cuidado por uma fisioterapeuta. Ela estava com um casamento fracassado, dentro da religião. Havia uma competição de quem era mais santo, porque cada um tinha uma religião. Mas Jesus não é uma religião, ele tem um reino. Ele não falou assim, venha a nós a tua religião, venha a nós o teu reino. E as pessoas estão lutando pela religião. E esse batismo com o Espírito Santo, o batismo com fogo, transformação de caráter. Essa geração, a igreja de hoje precisa de caráter, de Cristo. É um fogo que consome o pecado, que consome o pecado e transforma o pecador. Que faz o homem entrar no culto e não sair sentindo melhor do que entrou, mas saindo pior. Boa. Pastor Bart, essas suas frases são extraordinárias. Da onde vem essas frases aí que o senhor está citando aqui, que dá vontade de parar e só ficar ouvindo essas frases aí, uai? Porque, veja, a pregação do evangelho é para denunciar o pecado do homem. E quando eu escuto o evangelho que me confronta, eu sou revoltado comigo, com o sentimento de que eu preciso melhorar. Um homem distante de Deus se sente bom e melhor do que alguém. Eu tenho uma história com o Senhor, e sou um homem, quem me conhece sabe disso, eu sou apaixonado pelo Senhor. As crises, as adversidades nunca me gerou cogitar, retroceder, nem que seja um momento da minha vida, em 32 anos. Eu tenho um legado que inspira as pessoas a seguir Jesus, independente da circunstância. Né? Eu já cantei na cara da morte. Né? Mas essa geração vai para o culto, porque eles entenderam que o culto é receber. É o contrário, o culto não é receber, o culto é dar. É uma entrega, né? É uma entrega, o culto não é se encher, se esvaziar. Forte. O culto não é você ir para o culto e buscar uma resposta. Eu vou falar uma coisa aqui, talvez seja uma das coisas mais fortes que já ouvi você falar. Se eu me escandalizar, eu vou falar. Então olha só, essa geração está sendo transformada numa prostituta gospel. Meu Deus do céu, pastor, isso aí é muito forte. Por que uma prostituta gospel? Porque a maioria está indo buscar a Deus por aquilo que ele tem, não por aquilo que ele é. E Deus não é cafetão, né? E quem se relaciona por uma noite de prazer e pede a paga não é a esposa, é a meretriz. Meu Deus do céu. Eu estou indo para o culto cultuar por aquilo que ele é, pela grandeza, pela majestade, pelo Deus poderoso que ele é na minha vida, na minha casa, e por todas as gerações. Não que ele não possa dar, não que eu não possa buscar, não é isso. Mas eu não posso virar um interesseiro buscando ele por uma noite de prazer e pedir a paga. Eu não sou a prostituta gospel. Nós precisamos entender que somos a noiva do Cordeiro. Amamos ele por quem ele é. Mesmo que ele não responda nada, nós decidimos viver uma vida para lhe dar prazer. Perfeito, pastor Bart. Pastor Bart, eu vi o senhor citando aí umas 3 vezes, 4, se não falha a memória, sobre a religião frustrou, a religião decepcionou e a religião feriu.
O senhor acha mesmo que a religião fere, frustra e decepciona as pessoas? Eu fiquei 10 anos da minha vida trabalhando debaixo de viadutos, tentando resgatar pessoas, da mais da sociedade. O último culto que eu fiz debaixo do viaduto tinha 36 pessoas, 29 era desviado, filho de crente. Você encontra um morador de rua, pergunta o nome dele. É Moisés, Tiago, Pedro, João. Por quê? Porque eles ficaram revoltados com o sistema da religião. Por quê? Porque eles, em busca de um Deus perfeito, eles encontraram a religião imperfeita e pessoas que deveriam reconhecer os seus erros, mas arrotaram a santidade. A hipocrisia é a maior assassina dentro do sistema religioso. Não é a transferência de culpa do pastor. Quem tem paternidade dentro de casa, tem um sacerdote dentro de casa, um pai sacerdote, um esposo sacerdote. O mundo pode estar quebrando um pau lá fora. A casa é o ponto de apoio. Por isso, meus filhos foram foro espiritual meu. Eu nunca transferi meus filhos para a responsabilidade de nenhum pastor. Apesar de ensinar a honrar pastores, está debaixo de um ministério com pastores, mas a responsabilidade de ensiná-lo a amar Jesus era a minha pessoa. Era inspirar na minha casa com a minha vida, com o meu testemunho de vida. Então, pessoas que têm dentro de casa pai, sacerdote, esposo, sacerdote, que cuida da casa, eles têm raízes e as coisas não o tornam vulnerável. Por quê? Porque essa firmeza que o sacerdócio propõe para dentro da família. Mas quando a criança cresce, o telefone toca, o pai atende o telefone, é uma cobrança, fala que o pai não está. Mas ele é crente. Não se espera nada de um homem que volta bêbado em um boteco. Não se espera nada de um pai que volta drogado em uma biqueira. Mas se espera tudo de um homem que volta da igreja. E um filho que vê um pai voltando do culto, sendo mau testemunho, ele mata a sua posteridade com a sua hipocrisia. Vale um uau, uau. E a equipe? Uau! Sensacional, pastor Barsi. Interessante. Mas de que forma a religião fere, decepciona e frustra as pessoas? A religião, quando eu falo, primeiro, Jesus não tem uma religião, ele trouxe um reino. Ele disse, o meu reino é chegado. É vindo o meu reino. Esse reino nos confronta a ser transformado dia após dia. A religião é uma competitividade. Perguntaram para mim um dia, qual a religião boa? Eu falei, todas são. Ela centra a pessoa. Aí me perguntaram, qual a religião ruim? Eu falei, todas. Ele falou, como assim? Eu falei, antes de conhecer Jesus, toda religião é boa. E depois de conhecê-lo, nada mais serve. Uau, sensacional, pastor Bart. É isso aí, gente. Estamos em mais um episódio do Eu Acredito Podcast, diretamente do FQ Estúdio. Um estúdio incrível que eu estou gravando aqui pela primeira vez. Eu espero que seja a primeira de muitas vezes. Tem uma equipe aqui, ó. Dá para pegar aqui a equipe? Essa câmera, tem uma câmera aí que pode pegar essa galera aqui, ó. É muita gente trabalhando aqui. Eu tô até... Ô, pastor César, eu tô até me sentindo importante aqui. É muita gente trabalhando em prol do Eu Acredito Podcast. Olha aí, ó. Olha a equipe aí aparecendo para vocês. Pensa no estúdio incrível, fantástico. E me falaram que eles ainda estão em construção. Que em construção o quê? Esse negócio está preparado. Ó, tem até uma mesinha de sinuca ali, para os irmãos que gostam de brincar o sinuca. Minha religião não permite. Brincadeira. A minha permite. Mas tem um sinuquinha, tem um... fliperama. Rapaz, eu brinquei disso aqui. Tem um fliperama aqui, ó. Eu brinquei disso aqui a minha adolescência. Os troquinhos que vinha do mercado, pastor Basti, eu passava no fliperama e deixava lá. E chegava em casa e minha mãe perguntava, onde estava o troco? E agora? Olha aí, eu estava jogando Street Fight, tinha outro... Cadê a galera que gosta de fliperama? É Street Fight. E tinha outro, não é o Tekken não, qual é o outro, além do Street Fight? Mortal Kombat, mas tem o outro além do Street Fight também. The King of Fight. The King of Fight, que tinha o Yuri, né? Yuri, aquela galera lá, o Ryu. Eu lembro, minha adolescência foi brincando. Pensa no estúdio, acho que eu vou ficar por aqui, viu? Aí eu vou cantar lá igual o Vilas Boas, né? É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu... Pastor Bart, a vida cristã é feita de experiências, né? E o senhor
contou aí a sua experiência do batismo com o Espírito Santo. E eu estou sabendo que o senhor também tem um testemunho de quase morte. Como assim quase morte? Há 2 anos e meio atrás, um pouquinho mais, se não me engano, 2020, mais precisamente, né, em novembro. Aliás, eu faço aniversário dia 22 de novembro, e eu, naqueles dias do meu aniversário, eu fui diagnosticado com a praga mundial. E aí, isso foi bem complicado para a minha vida. Eu carrego algumas cicatrizes, por exemplo, fiz traqueostomia, tem a marca aqui, da traque que eu fiz, porque foram 22 dias entubado. Isso por conta da doença que houve nos anos anteriores. Isso. E eu peguei a doença, fiquei entubado por 29 dias. Então, desses 29 dias de intubação, eu conheci a face da morte e o vale da sombra da morte. É mesmo, pastor? Mas 29 dias entubado? 100% na máquina. Teve gente que ficou menos e se foi, né? Muitos. Eu sou, segundo os médicos que ainda cuidam de mim, eu sou um caso raro para o mundo. Porque sobrevivi à intubação, que muitos estavam morrendo, e dentro dessa intubação eu peguei as 3 bactérias mais letais que o hospital conhecia. Está repreendido. Peguei no sangue, no pulmão, que estava completamente comprometido, estava 100% na máquina, peguei uma bactéria terrível, e na urina. As 3 ao mesmo tempo. Não havia antibiótico que desse conta disso, e eu fui por muitos dias colocado para morrer. A medicina bateu o martelo dizendo: nós não sabemos mais e não temos mais o que fazer com ele. Fui colocado à parte para morrer. E como é que foi, né? Esse período de 29 dias entubado, o senhor entrou em estado de inconsciência, teve alguma experiência sobrenatural ou não tem nenhuma lembrança? Tive muitas experiências, né? Eu até contei em outro podcast, tá no Rafael Querido Oficial. Não, faz divulgação de outro podcast aqui não. É brincadeira. Falar nisso, um beijão pro bispo Rafael Querido, alguém que eu tenho muito respeito, estima, carinho e admiração. Ó, beijão ao bispo. E eu estava sendo tratado em casa por um médico amigo, só que aí chegou uma hora que eu não conseguia respirar mais e eu fui para o hospital. E chegando lá, eu fui para o oxigênio, tive um sentimento de melhora, né? Mas no dia seguinte eu não conseguia respirar mais, aí chegou a hora da intubação. E aí foi um momento assim que muitos morreram no pânico, né? Eu lembro que a equipe chegou para fazer processo de intubação e uma das fisioterapeuta da equipe, ela olhou para mim e falou assim: o senhor vai voltar para casa. E eu olhei para ela e estava bem ruim, sem conseguir respirar. Eu falei para ela: eu sei. Mas ela não entendeu, ela repetiu pela segunda vez: o senhor vai voltar para casa. Do pouco de oxigênio que eu ainda tinha, eu falei para ela: eu vou voltar para casa. Seja para minha casa transitória, seja para minha casa eterna. O meu Deus não vai me deixar no meio do caminho. E aí eu fui entubado e eu voltei 29 dias depois. Nesse tempo eu perdi muitos quilos, eu fui por muitos dias desenganado pela medicina. Inclusive, agora há pouco, foi uma enfermeira que cuidou de mim. Ela foi na nossa igreja lá em Montemor. E ela contou muitas vezes que eu fui colocado para morrer porque não tinha mais o que fazer por mim. Eu sou aquele que está além da medicina, por isso estou além, porque eu sou pai, além da medicina, porque minha casa veio de uma mulher estéril e a medicina não tem o que fazer, o Senhor fez. Fez da mulher estéril ser alegre mãe de filho e me tirou do monturo e me assentou no meio dos príncipes. Uau. Né? Como pastor. Perfeito. Príncipe de Deus. E foi naquele tempo de muito caos. Quando o pessoal, eu brinco, né, que eu sempre li aquele versículo: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, era muito teórico. Eu conheci o vale da sombra da morte, literalmente. O senhor andou lá, né? Andei lá.
Mas eu também tive visões espirituais abertas com relação a isso. Nesse período, o senhor teve a visão aberta e o senhor lembra? Eu tive, primeiramente, uma batalha espiritual muito grande com espíritos caídos, anjos caídos. Como é que foi? Eu via um sacrifício pesado acontecendo, um satanismo muito pesado pela minha vida. Era como se ele estivesse pagando para que... e havia sacrifício para que eu morresse. Mas a igreja e muitas pessoas queridas estavam orando pela minha vida, meus filhos, minha esposa, a igreja inteira, nossos bispos, nossos pastores, e tinha um relógio de oração, 24 horas de oração pela minha vida, sem interromper um segundo. E a morte veio a mim, e ela me encarava por muitos dias, e nesse sacrifício, que foi um dia muito difícil, eu ouvi uma frase muito forte, quando o anjo chegou para mim e disse: você foi considerado digno de morte, e você vai morrer, e os seus órgãos vão ser levados para o mercado negro da China. Era essa voz que eu ouvia, né? Eu contando tudo como um sonho. Mas esses seres, a morte, o anjo que o senhor disse, eles apareciam de forma visível, perceptível, ou era apenas uma sensação? Sensação de morte, sensação de anjo. Não. Era seres mesmo, era seres perceptível. Vivos, perceptível. Tem uma noção como é que seria a morte? Por exemplo, o anjo? A morte, ela vinha para mim, ela vinha desfigurada, mas ela tinha a face de um chinês, né? Eu acredito também que estava muito bombardeado isso, né? Mas eu creio que não foi nada assim por coincidência, tem toda uma espiritualidade por trás disso. Sim. Foi tão forte isso que todas as experiências que eu tive ruins, e foram vários dias, eu não consigo mensurar tempo, porque eu estava em coma absoluto, mas era algo muito extenso. A morte vinha para mim todos os dias na face de um chinês, e depois vinha um demônio para mim desfigurado, com um corpo humano, mas totalmente desfigurado, e ele disse para mim, por 3 vezes, você vai morrer. E as 3 vezes, uma voz, que eu não via a pessoa, só ouvia a voz, mas eu reconheci a voz, porque era igual a voz que disse: você vai ser pai. O seu filho será chamado Jonas. A mesma voz disse: ele não pode morrer. A mesma voz, nesse período de trevas, de apresentação de seres espirituais, o senhor reconheceu? Eu reconheci essa voz. Essa doce voz foi muito forte, porque teve 3 sacrifícios. É impressionante que eu tive 3 bactérias e teve 3 sacrifícios. 3 bactérias e 3 sacrifícios. 3 sacrifícios. E as 3 vezes eu vi a voz dizer: não pode morrer, porque um povo sacrificou. E algumas pessoas entenderam que estava falando de sacrifício de redenção. Não tem nada a ver. Era um povo que estava sacrificando tempo em oração, jejum, pela minha vida. Era um sacrifício de oração, de entrega. Perfeito, perfeito. E aí, nesse período aí, além dessa experiência, o senhor teve mais alguma experiência? Eu tive muitas experiências que foram assim... Conta a mais marcante assim para o senhor que... Negativa ou positiva? Positiva. Que geralmente as pessoas que são... Eu vou usar a expressão que as pessoas usavam antigamente, né? Pessoas que eram arrebatadas em espírito, geralmente eles vinham com uma mensagem. Porque eu particularmente, pastor Bart, eu não acredito que Deus vai te mostrar coisas semelhantes a esta e vai te permitir ter vida sem uma mensagem para entregar. Uhum. E eu também não acredito que o senhor está tendo essa oportunidade depois das experiências de quase morte que o senhor teve, as experiências que o senhor teve com espíritos, com anjos, com Deus, e não ter nenhuma mensagem para o mundo hoje em dia. Quando passar essa etapa de batalhas espirituais, lembrando que não era nível de condenação espiritual, mas de abortar um propósito de vida. Eu voltei dessa experiência amando menos esse mundo, tendo menos medo da morte e amando mais a Deus. E dentro dessa experiência, o que me marcou muito é que o Senhor me guardou e eu fui protegido e blindado e guardado de uma forma sobrenatural por essa voz que me protegia. E havia todo um sacrifício nos rituais, houve tantas coisas mais que eu não contei e eu não sinto liberdade para contar sobre isso.
desde o outro podcast que eu gravei, eu não falei sobre isso, mas tem 3 sacrifícios muito fortes, depois tem mais 4, das 7 sacrifícios que eu via. E eu estava espiritualmente, fisicamente eu estava em Campinas, mas espiritualmente eu estava em São Paulo. Minha batalha era contra um principado de São Paulo. Muito forte a experiência que eu vivia. Né? Tem pessoas, pastor Bastos, se eu contar isso, tem pessoas que não acreditam na existência do mundo espiritual. Mas o senhor viveu. Eu vivi, eu já cria nisso, né? Porque eu já tinha tido experiências de visão aberta, não sou uma pessoa assim, muito fácil de ver, mas já tive algumas experiências, mas aquela foi sobrenatural. Né? E biblicamente se encaixa naquilo que a Bíblia diz. Não teve nada assim que fosse... Né? Que fugisse dos parâmetros bíblicos, né? Que fugisse dos parâmetros, pelo contrário. Só deu mais legitimidade aos textos que eu conheço. Mas eu vivi muitas experiências. Eu andei em um trem que dava volta no planeta. Eu conheci todos os continentes. Eu entendia e eu falava nas línguas de cada continente. Eu vi a promiscuidade das nações. Eu sentia a dor do coração de Deus. Eu via um mundo totalmente preso na promiscuidade. E o que é mais incrível e mais triste ao mesmo tempo é que havia um gráfico muito grande, né, cada nação, como se fosse uma pizza. Uhum. E a parte maior, que era vermelha, era do Brasil. O Brasil liderava na promiscuidade para o mundo. Era como se importasse a sexualidade para as nações. E era doloroso ver aquilo. Eu não vi explicitamente, mas era assim, ver meninas se vendendo. Tinha uns selos, algumas coisas que eu não tenho. Algumas coisas que eu vi, eu procuro no vocabulário uma palavra para descrever, mas não tem. Uhum. Essa é uma dimensão sobrenatural que eu vivi, que eu me encalo, as minhas faculdades ficam estarrecidas, elas não sabem o que dizer. Eu vi, mas não sei descrever. Né? Mas aí depois eu falo sobre isso. Mas a promiscuidade era muito forte, era terrível o que estava acontecendo. Aí o Brasil liderava sobre isso. Né? E eu estava nessa maca, dentro de um trem que girava, ele fazia a volta, eu sabia quando dava o tempo exato, que fechava essa volta no mundo. Contando como sonho, mas eu sei que teve muito além disso. E Deus te deu alguma mensagem para o senhor entregar para a nação, pastor? Uma das coisas que eu ouvi o Senhor falar comigo, porque aconteceu depois de toda essa batalha, eu ouvi uma voz dizer, vamos? E quando eu escuto essa voz, eu tive a sensação que a maca começou a tremer, e ela sai e eu entro dentro de um redemoinho gigante, numa amplitude indescritível. E aquele girava e era belo, ao mesmo tempo, lindo, colorido, de cores maravilhosas, aquilo ia girando, girando. E aí, dentro dessa experiência, eu ouvi a voz pela segunda vez. Essa não é a minha dimensão ainda. Nisso, eu entrava em um nível sobrenatural. Tudo era indescritível. E aí eu lembro que aquela mesma voz falava comigo. Como que é essa voz? É como se fosse a melhor acústica jamais ouvida antes. Me cercava por todos os lados. Uma voz que me envolvia. Para mim foi a voz que Abraão ouviu. Que ele fez alargar tudo e sair, seguindo essa doce voz, essa voz poderosa. Mas uma voz doce, mas uma voz que arrebata o coração. E eu me lembro que eu chegava nesse ambiente de glória e ele dizia, eu sou o eterno Criador. E quem está em mim também cria. Ele dizia para mim, mentaliza e verbaliza. Eu mentalizava algumas coisas e eu verbalizava e aquilo se tomava forma na minha frente. Foram muitas experiências indescritíveis. De tal forma que quando eu voltei da intubação, eu chorei por uma semana. Inconsolavelmente. Eu queria qualquer coisa, um infarto, um AVC, qualquer coisa que me levasse de volta. Uau. Para ouvir aquela voz. Só por ouvir aquela voz, ela me supria. As coisas mais belas que eu vi, eu lembro quando eu estava, depois de 58 dias no hospital, 56 dias de UTI, eu estava voltando para casa, com 17 quilos a menos,
muito fragilizado, e meu filho estava me trazendo de volta para casa. Eu tenho até vídeos aqui, quando eu estava voltando do hospital. Tá passando aí algumas imagens do pastor? Tô saindo do hospital. Tá passando, né, algumas imagens aí, ó. O pessoal tá passando lá na... E eu olhei assim, o céu estava lindo, não vi o céu há 2 meses. E eu olhei para ele e falei assim, filho, o céu tá lindo? Ele falou, tá, né, pai? Eu falei, tá, mas parece um favelão. Se comparado ao lugar que eu vi. Meu Deus. O que eu vi, o que eu vivi, eu fico destruturado. Alguém ainda mexe comigo, eu ainda quero. Parece que você se torna egoísta. Eu tenho uma esposa que eu amo, eu tenho meus filhos que eu amo, eu tenho uma igreja linda, eu tenho meus netos que eu amo, eu tenho uma netinha linda, mas quando eu lembro do que eu vi e da voz que eu ouvi, parece que nada mais me mantém aqui. Eu quero sair correndo para lá. Humanamente o senhor estava assim. Esse foi o dia que eu recebi a alta da UTI. Eu estava saindo da UTI. Não, aí eu estava no quarto, se eu não me engano. Mas ele não está parecido com o senhor não, viu, professor? Então, eu estava com 19 quilos a menos ali. Estava só o pó, hein? Tá. Olha aí. Tá vendo aí? Eu tava no... Mas uma equipe grande cuidando do senhor lá, hein? Tinha. Eu fiz amizade com essas 3 equipes. Esse rapaz que está bem ali na minha cabeceira, pode ver que ele tá segurando uma Bíblia ali, tá vendo? Uhum. Ele é o Fábio, um amigo meu. Ele... Meu xará. É seu xará. Só pode ser gente boa. Gente boa. Ele tem um coração maior do que ele. Ama a vida dele. Pastor, mas o senhor vai falar mais. Esse lugar que o senhor teve, que o senhor disse que não queria voltar, e já que o senhor veio, o senhor queria voltar para lá agora, chega a ser comparado ao céu? Ou o senhor não tem uma noção de que lugar é esse? A única palavra bíblica que me faz entender um pouco sobre isso são 2 textos. O primeiro é: nem olhos viram, nem ouvido ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E se Deus me deu o privilégio de experimentar algo tão indescritível que as minhas palavras não podem dizer, o sentimento é de querer voltar para lá. E quando fala sobre isso, parece que eu quero ir embora agora. Uau. Eu não... é como se nada mais valesse a pena. A única coisa que me faz valer a pena, vale a pena ganhar mais um. É parar mais um divórcio, é parar mais um aborto, é parar mais um suicídio, é parar mais um homicídio, é levar mais uma pessoa para Cristo. É a única razão que me dá sentido estar aqui. Fora disso, nada mais me satisfaz. É um desejo assim, me bate saudade, minha voz muda e eu quero ir embora. E Paulo diz assim: eu vi e ouvi coisas inefáveis. E quem sou eu para falar nesse nível do apóstolo Paulo, né? Mas Deus não me deu em nenhum momento a possibilidade de eu escolher ficar. E o bispo e várias pessoas estavam orando para isso. Não dá trégua para ele, porque eu sempre amei o céu, sempre fui um homem apaixonado por Jesus, mas eu me reapaixonei pelo Senhor, pelaquela voz que me envolvia, pelaquele ambiente sobrenatural. Eu lembro que ele dizia assim: mentaliza e verbaliza. Eu mentalizava, verbalizava, nascia uma árvore na minha frente, surgia assim linda, estava um fruto gigante, lindo, do tamanho de um melão, com a aparência de uma maçã, e eu comia desse fruto. E era um sabor que eu nunca experimentei nada antes. Mas não é pelo fruto que eu quero voltar para lá. É porque a voz dele me envolveu. Eu sei que era a voz dele. A Bíblia diz que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Nunca mudou essa voz, desde o primeiro dia, há 32 anos atrás, até esse tempo. Foram dias sobrenaturais, né? E quando eu estava nessa maca, eu estava sentado em um colo, deitado em um colo. Eu conto como sonho. E eu pensava por todo o tempo que era o colo da minha esposa. Porque em toda experiência que eu fui, minha esposa esteve comigo. Exceto nas batalhas de sacrifício, eu estava só. E houve um tempo de pavor lá, porque parecia que eu estava sozinho. Mas eu nunca estive só. Mas quando eu entro nesse nível de sobrenatural,
a minha esposa foi tão presente que eu entendi que eu estava no colo dela, sentado. Mas depois eu sentia frio nessa experiência e eu sentia outra perna do meu lado, minha perna ficava cobrindo minha esposa. Eu descobri que não era ela. Eu estava no colo do Senhor. Glória a Deus. E para mim foi algo sobrenatural, pastor, porque eu não sei por que ele me levou a isso. Com essa experiência tão gloriosa que o senhor teve, talvez de nós dois aqui, o senhor possa melhor dizer o que é o céu do que eu. O que é o céu para o senhor? O céu é a completude de tudo que o homem possa imaginar. Naquilo que eu experimentei, eu estava suprido, eu estava completo, eu estava sem nenhuma necessidade. Ele me fazia me sentir pleno, realizado. Não havia necessidade nenhuma, nem de comer do fruto que eu comi. A voz dele me supria. A presença dele que me envolvia, eu sem conseguir... Agora eu fico pensando aqui, pastor, imagina quando nós contemplarmos a sua face, porque o que eu vi em parte. É forte. Eu vi em parte. Eu sei que aí foi uma fagulha daquilo que o Senhor tem gerado para a gente, para todo aquele que crê. O céu não é fictício, não é uma história. Isso é uma realidade. Deus é real. Não é utopia, é real. Não é utopia, é real. Assim como o inferno também é real. Perfeito, pastor Bart. Pastor Bart, se hoje Deus te desse a oportunidade de entregar uma mensagem ao mundo, a humanidade toda está para te ouvir, qual seria a sua mensagem para a humanidade? Reveja, repense e reviva. Reveja o que está vivendo hoje. Reveja a causa pela qual está consumindo o seu tempo e a sua vida. Volte para Jesus enquanto há tempo. E comece a viver desde já uma vida nova. Uma vida de experiências, uma vida de fato, uma vida de verdade. Não há nada mais belo, não há nada mais doce, não há nada mais incrível. O céu mais lindo que eu vi quando voltei era como se fosse um favelão perto daquilo que eu vivi. E eu ainda creio que eu só vi em parte. Ele não desnudou tudo isso. E mesmo assim, a sensação que eu tive naquele dia que eu vivi, naquele dia, eu imagino que foi parecida com a de Adão, depois que saiu do paraíso. Um sentimento, como é que eu faço para voltar para lá? Eu queria entrar numa porta, eu queria qualquer coisa, eu sei que Jesus é a porta. E um dia vai me levar para lá, mas eu queria para ontem. Eu queria para agora. Uau. Eu queria que ele rasgasse o céu hoje. O senhor gostaria que outras pessoas tivessem essa experiência positiva com a glória de Deus, com a presença de Deus, com o céu que o senhor teve? Eu gostaria. Experimentar o que eu experimentei faz o homem, ao mesmo tempo, se sentir grato a Deus, mas ao mesmo tempo faz o homem se sentir que tudo aqui é insignificante, que tudo aqui é transitório, é passageiro, para que nós não construamos coisas eternas no mundo transitório. Nossa pátria não é essa. E eu voltei tão apaixonado que a moça que veio cuidar de mim, uma jovem mulher, estava separando o esposo, a doutora Daniela, ela veio cuidar de mim, eu ganhei ela para Jesus, inclusive ela está para ganhar bebê também agora, né, de uma menina chamada Aurora também. Glória a Deus. De uma família reconstruída, restaurada. E ela tinha muitos traumas com a religião. E eu falei para ela, você precisa conhecer o reino eterno, o reino que nem olhos viram, nem ouvido ouviram. Que você possa experimentar isso, que o mundo possa sair da religião que está distante e olhar para esse Deus que se fez homem, que abre mão de sua glória, que se despiu da sua glória para assumir a forma de servo, para descer a um lugar mais profundo, para alcançar alguém como eu, mais improvável de todos os homens. Eu estou com o Senhor há 32 anos, eu tenho uma história, eu tenho uma vida com o Senhor, e eu olho para mim,
ainda me sinto mais indigno de todos os homens. E alguém perguntou para mim, por que isso? Eu falei, porque eu não me comparo com pessoas. Eu estou me comparando com ele. Quando eu me comparo com ele, não há mais ninguém tão indigno quanto eu. E quando você se compara com pessoas, você se sente melhor do que alguém. Você vê falha delas. Pessoas têm seus defeitos. Mas quando eu me comparo com Jesus, quando eu comparo a justiça dele com a minha justiça, a santidade dele com a minha santidade, o amor dele com o meu, eu percebo o quanto eu preciso melhorar. Então, se eu fosse entrar, como diz o Velho Testamento, no Santo dos Santos, no sentido da lei, eu amarraria a cordinha no pé. Porque é um lugar de morte. E eu descobri uma coisa, pastor. No Santo dos Santos, a gente ainda morre. Morre. É um lugar de morte. É um lugar que a gente morre para nós mesmos. E vive totalmente para ele. Totalmente para ele. E viver totalmente para ele é bom. É inigualável, é incomparável a qualquer outra coisa que se possa falar. Pastor Bart, a gente está caminhando para o final, mas aqui, nesse podcast e levando para a vida, qual pergunta que o senhor gostaria de responder, mas nunca te fizeram? Eu não lembro assim, pastor, para te falar a verdade. Dentro das minhas experiências que eu vivi com o Senhor, uma das coisas mais incríveis que alguém podia perguntar para mim foi sobre o arrebatamento que eu vi de cima para baixo. Considere a pergunta feita. O arrebatamento para mim foi algo sobrenatural, porque eu vi o Senhor rasgar o céu, em uma dimensão que eu estava. Ele passava, rasgava o céu de uma ou outra extremidade, mas a pressão era tão grande que os continentes se partiam, se afastavam um do outro, e nada mais era da mesma forma. E eu lembro que eu estava desesperado, e eu vi uma multidão, escute isso me desespera, que eu vi uma multidão inumerável de pessoas, eram crentes. Crentes? Desesperado, e eu vi o céu muito baixo, mas eu já havia acontecido o arrebatamento. Eles estavam lutando para subir uma montanha, para tentar chegar e achar uma porta para entrar no céu, mas era tarde demais. Crentes? Crente, brincando. Disse gospel. Eu costumo dizer, né? Talvez numa cruz de velcro, se desce quando quer, quando lhe convém. Eu estou na cruz, mas quando me convém eu desço da cruz e faço o que me dá prazer. E vivo essa roupagem de crente ali. Quando eu falo roupagem, não estou falando de uma roupa. Estou falando de uma roupagem. Quando eu falo de uma linguagem, estou falando de um jeito sem essência, que tem aparência, mas não tem essência, que tem uma fachada. Um cristianismo sem Cristo, né? Exatamente como um sepulcro. Lindo por fora, com a linguagem nobre, mas com a vida pobre. Com a mente cheia de conhecimento, mas com o coração apagado do fogo do Espírito, com uma fogueira que queimou e só resta as cinzas. E elas estão vivendo uma vida medíocre dentro do gospel. E é tão medíocre que eles estão fazendo para merecer, perderam a sua identidade de filho, perderam a sua legitimidade. Faz algo para compensar, para receber algo em troca. Só o escravo faz isso, perder a sua paternidade. Trata Deus como um Deus carrasco. O que eu faço para merecer? Então fico fazendo um monte de coisa para tentar merecer, para compensar. A cruz é a expressão mais bela gritada em silêncio, dizendo: eu toco você por quem eu sou, não por quem você é. Uau! Não é mérito humano, é graça de Deus. É graça de Deus. Então eu não mereço nada disso, mas eu me comporto com dignidade diante de um Deus que me dignificou. Mas eu vou preferir me sentir eternamente indigno para permanecer sendo eternamente grato. Uau, perfeito. Pessoal, estamos em mais um episódio do Eu Acredito Podcast, juntamente com o canal Bem Informado, diretamente hoje aqui do FQ Estúdio, um estúdio com equipamentos de primeira, uma equipe totalmente profissional que está nos ajudando hoje a transmitir esse podcast com o pastor Bartolomeu Silva, carinhosamente conhecido como Pastor Bart, contando suas experiências de vida, experiências com Deus e experiência no ministério. Nós estamos finalizando, mas antes de finalizar eu não posso deixar de fazer uma pergunta
que fala sobre a vida. Estou falando aqui com o pastor. O senhor hoje está com quantos anos de idade? 54 anos. 54 anos. São muita experiência. Teve experiência até com a morte. Imagine as demais. Experiência com a vida, experiência com Deus, experiência no ministério. Ele contou um pouquinho aqui pra gente, só um pouquinho daquilo que ele carrega. Ele decidiu compartilhar para nós, que tem edificado a nossa fé. E falar sobre a vida, para algumas pessoas é muito fácil, mas para outras é desafiador. Dentro do que o senhor já viu, já viveu, já sentiu, todas as experiências que o senhor teve. Para o senhor, pastor Bart, o que é a vida? A vida é em Cristo. É a plenitude de alegria e a delícia de Deus em nós. É o prazer de viver cada dia como se fosse o último dia aqui. É como se a gente tivesse todos os dias deixando o velho homem para trás para viver o novo de Deus. É essa vida plena, essa vida com propósito de eternidade. É uma vida que está movida pela eternidade e para a eternidade. Uma vida que está vivendo aqui, sabendo que somos peregrinos aqui, mas que a nossa pátria não é essa. Vida plena, para mim, é mais do que ter, é ser. Pastor Bartolomeu, o que é a vida? Jesus é a vida plena e a completude da vida. É isso aí, pessoal. Nós estamos encerrando mais um episódio do Eu Acredito Podcast. Muito obrigado, gratidão mesmo por você estar fazendo parte desse episódio, interagindo conosco e fazendo esse podcast acontecer. Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificações, compartilhe com mais alguém para que alguém seja edificado por essas experiências incríveis do pastor Bartolomeu. Você que está aí no canal bem informado, já são mais de 800 mil inscritos deste canal. Se você ainda não conhece o Eu Acredito Podcast, após a nossa programação, pesquise aí Eu Acredito Podcast, se inscreva em nosso canal e nos ajude a alcançar mais vidas através das nossas programações. Você que é do Eu Acredito Podcast, procure o Bem Informado e diariamente fique informado com as notícias que acontecem no Brasil e também no mundo. Pastor Bartolomeu, o senhor prefere Bartolomeu ou Bart? Faz. Muito obrigado por se disponibilizar em compartilhar algo que Deus tem depositado na sua vida, no seu coração, no seu ministério. Gratidão, gratidão mesmo. Foi uma honra poder recebê-lo aqui. Honra para mim, pastor. Um prazer muito grande estar aqui, poder compartilhar um pouco de tudo que Deus fez na minha vida e que vai fazer ainda, até nada mais importe. Aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar até o fim. Gratidão, Estúdio FQ Estúdio, Pastor Alex, Pastor César, toda a equipe. Gratidão aí pelo empenho, pela dedicação e por somar com a gente aqui no Eu Acredito Podcast. Vocês estão vendo aí, ó, aí está o contato. Se você tem um podcast em mente, está no papel. Só um projeto. E se você demorar muito tempo, daqui a pouco esse projeto será esquecido. Se você demorar para começar procrastinando, você nunca vai começar. Então entre em contato aí com o Estúdio FQ. Nós temos aqui uma equipe totalmente capacitada, uma estrutura fantástica para receber você e os seus convidados. Entre em contato, faça o seu orçamento, porque eu quero ver aí os seus conteúdos viralizando nas redes sociais. Mas para eu ver, é necessário você tomar uma atitude pela iniciativa. Eu comecei o Eu Acredito Podcast há 1 ano e 5 meses atrás. Nós estamos em 95 episódios. Se eu esperasse circunstâncias favoráveis, eu nunca ia começar. Eu só me arrependo de uma coisa, de não ter começado antes. Talvez eu estava igual você, procrastinando por falta de condições. Vai, coloca o pé, Deus vai colocar o chão. Use a sua fé, entre em contato aí com o Estúdio FQ, porque eu quero ser o primeiro a assistir o seu conteúdo, tá bom? Eu vou nessa, acreditando que você será o próximo a fazer um podcast aqui. Semana que vem, com a graça de Deus, estaremos de volta com mais alguns episódios. Até!